10 clássico. É um camisa 10 clássico. Vamos para a vitória do Vasco? No encharcado gramado, aliás, cara, incrível que o gramado tenha suportado as chuvas e tenha sido possível realizar o jogo. Maracanã ontem também choveu pra caramba e o Fluminense conseguiu jogar e tava até melhor que São Januário, eu acho. É que São Januário tem aquela coisa, falta estrutura, tá, mas a drenagem... Sim. Olha, ontem, num jogo que valia muito mais, aliás, valia pro Vasco, né? O Vasco, se não vencesse, teria que encarar o Fluminense e vinha pressionado, né? O Vasco vinha de um empate em casa para a Chape, com muitas vaias. Ontem pegou o Botafogo com um time misto, time reserva, e fez o que tinha que fazer, né? Venceu o jogo. Sim, acho que ontem não tinha muito segredo. Era um jogo para o Vasco vencer e ainda conseguiu ver o Brenner desencantar. O jogo de quinta-feira é difícil você falar daquele jogo e não contextualizar alguma injustiça no placar. Foi frustrante. Foi muito frustrante. O Vasco jogou bem quinta-feira. Jogou mais do que bem, jogou muito bem. Pô, criou muita chance. E aí você leva isso na tua mochila, né? Querendo ou não, você leva isso na sua mochila. Então, por isso, essa obrigação, entre aspas, do Vasco ter que vencer ontem e dar uma satisfação para o seu torcedor e até gerar alguma confiança para os atletas, eu acho, né? Porque você joga bem, cria chance e não ganha. Você fala, pô, não é possível. Aí você joga bem e não ganha. Pô, não é possível. Aí, então, é importante, às vezes, você, mesmo sem jogar tão bem, porque eu acho que o Vasco jogou melhor contra a Chape do que jogou ontem, mas venceu ontem. Isso, acho que isso gera alguma confiança individual assim, para os atletas. Teve a expulsão do Marquinhos, 44 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais, né? E em cima do que o Eric falou no outro comentário, da questão do torcedor, né? Que a gente tem que equilibrar essa balança com o torcedor. E eu acho que o Vasco passa muito por isso. O Diniz, querendo ou não, levou o Vasco até a final da Copa do Brasil ano passado e assim, com uma condição real de vencer. E aí, muitas vezes a gente personifica o bom e o ruim muito no treinador. A gente está dando assim um superpoderes para o treinador que eu acho que até é desumano. Porque o Vasco jogou bem contra o Chapecoense, finalizou não sei quantas vezes, não fez o gol. Até que ponto isso é culpa do treinador? O treinador ele pega, te leva pela mão, ele te cria situações para tu conseguir marcar bem, e o Vasco marcou. E ter chances de gol. E criar chances. Ali na parte final, mas tem que treinar mais finalização. Cara, jogador profissional, tu vai conseguir lapidar um pouquinho a finalização, mas não a ponto de tu colocar na culpa do treinador um empate naquele... Tá carregando essa mochila que o Eric falou. O gol de bola parada, né? O gol de bola parada, e aí um erro até individual, porque era uma bola que... Defensável, né? Dava para se discutir 2 só na barreira, a distância que estava, o posicionamento dele um pouco mais para o canto esquerdo, visto a distância que estava a barreira. Depois tinha uma outra barreirinha. Só interromper, porque aí é a expulsão do Alan, cara. E aí, assim, você relacionou um jogador, né, a contragosto, né? Mas precisou fazer pelas razões que já explicamos aqui de regulamento. E esse jogador consegue ser expulso. O Anselmo até fala, né? Eu ganho o transfer ban e perco o Alan, né? No banco e não encara o Flamengo. Ele causou uma revolta muito grande, né, Zé? Que foi... Curiosidade para saber qual foi o motivo da expulsão e da... Não justifica, né? Não justifica, mas algum motivo deve ter tido. Mas a revolta dos jogadores, até um sem chuteira, entrou em campo para reclamar. Ainda mais um jogo que não valia nada para o Botafogo. Esse jogo não muda em nada a vida do Botafogo, ganhando, perdendo, sendo goleado. Não muda em nada o destino esportivo. Né, não, eu sei, mas assim, olha o prejuízo, cara. É um prejuízo enorme. Claro. Pô, tá fora do e ainda jogo mais um jogador experiente Flamengo, como ele, né? Um cara experiente como ele. E pior que foi uma revolta na hora, todo mundo saiu correndo. É o Barbosa que entra correndo descalço, né? Descalço. Queria entender também o que foi que causou a expulsão, para ter tido toda essa revolta. Cara, eu tava vendo o jogo, não me recordo, assim, mas seguramente não foi algo que justificasse um jogador do banco ser expulso nesse jogo e desfalcar contra o Clássico. É isso, assim... E o que ele falou pro árbitro também ser tão enérgico no cartão vermelho, assim, né? Claro. A gente vai ter agora Madureira e Boa Vista, Botafogo e Flamengo. Os vencedores desses jogos se enfrentam na semifinal. E do outro lado, Fluminense e Bangu, Vasco e Volta Redonda, Eric. Então, com todo respeito aos times pequenos do Rio de Janeiro, o desnível é muito grande, né? Os times grandes aqui do Rio, eles são muito mais fortes que os times pequenos. E acabou ficando de um lado o Botafogo... Claro, é futebol, tudo pode acontecer, mas eu não imagino que o vencedor de Botafogo e Flamengo não se classifique para a final em 2 jogos contra Madureira ou Boa Vista, tá? Então, acho, e aí é um palpite, posso errar,
quem passar de Botafogo e Flamengo, e talvez por isso o Botafogo veja nesse clássico de domingo essa exigência de ter que ganhar, porque sabe que se passar pelo Flamengo está muito perto da final do Carioca, porque em 2 jogos é muito difícil o time grande não se classificar, embora o Nova Iguaçu tenha feito isso 2 anos atrás em cima do Vasco, mas é muito difícil o time pequeno em 2 jogos eliminar um grande aqui no Rio, tá? Então, acho que por isso o Botafogo também já vê nesse jogo contra o Flamengo a chance de... Passei pelo Flamengo, é muito grande a chance de eu estar na final do estadual, que para o Botafogo também é importante. E do outro lado, acabou Vasco e Fluminense não se enfrentando agora, mas eu acho que muito provavelmente vão se enfrentar na semifinal em 2 jogos. Aí vão discutir como discutiram na Copa do Brasil, uma passagem para a final, né? Então, por um lado, você se mata no clássico agora, mas quem sair vencedor desse clássico tem muita chance de estar na final e os outros 2 não, vão ter que se discutir num clássico a passagem para a final. Para o Flamengo, esse jogo é disputado no meio da decisão da Supercopa Sul-Americana contra o Lanús. Antes, né? É quinta-feira, né? É quinta, é antes? Ah, sim, antes, perdão. Antes, exatamente. Para o Flamengo, a sequência não ficou tão ruim quanto para o Botafogo. A sequência para o Botafogo é pior, porque, veja, o Flamengo joga terça, amanhã, contra o Vitória pelo Brasileiro. Vai ter um descanso até domingo para enfrentar o Botafogo. O Botafogo joga quinta contra o Fluminense. Sábado já não se desgastou tanto. Já não se desgastou tanto. Então, o Botafogo pega o Fluminense no Maracanã. Quinta. E é no Maracanã. Em tese é um jogo fora de casa. Sim, bota o calendário do Botafogo. E aí pega o Flamengo domingo. Ok, é no Newton Santos, mas é 50-50 torcida. Tem a vantagem de você conhecer o campo, mas o ambiente está dividido. E a informação que eu dei aqui, o Botafogo encara esse jogo como importância máxima. Ou seja, ele não pretende... É a informação de hoje, o Botafogo não pretende poupar jogadores contra o Flamengo. E uma segunda vantagem do Flamengo em relação ao Botafogo é a Recopa contra o Lanús é na quinta. E o Botafogo é quarta na Bolívia, a 4.100 em Potosí. Então, o calendário do Botafogo essa semana realmente ficou muito apertado. E aí você entende, né, o treinador ter tido a ideia, o desejo de ir com o time sub-20 domingo. Desejo que não pôde ser atendido. Porque, como já explicamos aqui, está no regulamento do campeonato, assinado pelo Botafogo. A federação mandou ofício que ia fazer cumprir esse artigo 43, que se você não tem na sua formação 7 jogadores do time titular, você tira a cota do jogo do Botafogo. O Botafogo, então, mudou seus planos e relacionou titulares, alguns, para encarar o Vasco. E já vai com pelo menos um desfalque para o jogo contra o Botafogo nesse domingo, valendo vaga na semifinal. É um desafio essa semana para o Anselmo, para o Botafogo, para os atletas. Não vai ser fácil. Eu tive em Potosí 2 vezes. Você jogou em Potosí? Não joguei. Eu tive em Potosí 2 vezes. Assim. Realmente é muito desconfortável. É muito desconfortável, 4.000. E não é só você jogar na altitude. Chegar em Potosí não é fácil. Normalmente os times fazem uma base em Sucre, que é 2.800, e de Sucre partem para Potosí no dia do jogo, na manhã do jogo. Eu lembro que o Flamengo, na primeira vez que jogou lá, foi naqueles ônibus menores até Potosí, e isso não foi legal, causou um mal-estar nos atletas, porque é muita curva, os ônibus não são confortáveis. E aí, na segunda vez que foi, e isso virou até um case, o Vanderlei Luxemburgo criou essa logística, e ele alugou 10, 12 carros 4x4. Um comboio. Fez um comboio, uma frota de carros 4x4. E você dividia os jogadores nessa frota e os jogadores iam com mais conforto até Potosí para disputar a partida. Acho que o Botafogo deve usar dessa estratégia também, porque eu me lembro que outros clubes que jogaram em Potosí acabaram usando esse protocolo criado pelo Vanderlei Luxemburgo, que foi muito interessante. Até eu aluguei um 4x4. Da primeira vez eu fui num carro normal e da outra a gente alugou um 4x4 e realmente fez diferença. Você chega melhor lá em cima, né? Porque é uma estrada sinuosa, é uma serra. Você sai de 2.800 e vai a 4.100. Então é muito desconfortável para quem vai jogar. E embora na teoria, repito o que eu disse na abertura do programa, na teoria, sentado aqui no ar-condicionado, sem nunca ter tido a experiência de ter que decidir por algum clube, na teoria eu jamais pouparia no brasileiro para acelerar no estadual. Mas olhando a situação do Botafogo, pensando, tentando me colocar na pele dos dirigentes, Botafogo vem de um ano frustrante, né? Em 24 ganhou tudo, em 25 não ganhou nada, não ganhou nenhum título. Está na pré-Libertadores. Você ter a chance de, em casa, despachar o Flamengo, no seu estádio,
caminhar para um título que pode dar uma... Pelo menos ir para uma final, né? Trazer uma paz, assim, e já, assim, tirar o Flamengo do caminho. E são 3, né? Tem 3 campeonatos, né? Carioca, Libertadores e Brasileiro. 2 eliminatórios, que um jogo decide tudo, quase. Exato. E aí tu tem um outro campeonato que faltam 35 rodadas. E o Praz está aqui, mais fácil de tu... Rizek, é impossível você jogar em alto nível quinta e domingo. É impossível. Não. No Os caso, mesmos quinta, jogadores. domingo e quarta. Mas eu digo assim, de quinta para domingo é impossível. A logística não é ainda com essa Não tem preparação. como, você vai jogar contra o Fluminense à noite no Maracanã e depois deve ser 6 da tarde o jogo contra o Flamengo. Ou seja, time misto contra o Fluminense. Ou ele vai fazer meio a meio, alguma coisa, porque assim, não tem como você 3 jogar com a clássicos em intensidade que o futebol hoje o que pede. eu fiquei sabendo hoje é Não que tem como. domingo não vai poupar ninguém. Então, domingo Embora muita gente tá ouvindo a gente vai falar assim, como é que pode? Os caras ganham bem, tem suplemento, tem hotel como. 5 estrelas, voo fretado, pode como é mudar, que não daqui consegue? até lá pode mudar, mas hoje a decisão de domingo... O cara que jogar quinta-feira no Maracanã contra o Fluminense em alta intensidade, ele não consegue treinar. Perfeito. Nem sexta, nem Pode sábado. ser que mude a escolha, mas hoje o clube está focado. É. Vai jogar na Domingo altitude, é jogo cara. de E depois 4 e relevância 6. máxima. Meu Deus do céu. É domingo e quarta, né? A ver como será a quinta.